Bom, dito isso, galera, eu nem vou voltar a imagem para mim aqui, eu vou explicar daqui mesmo. Dito isso, olha só, nós temos aí os dois tamanhos de sensor, tá? Entendido ali a distância focal, né? A relação dela com o sensor, nós temos aqui dois tamanhos de sensor. O sensor full frame, que é o de 35 milímetros, que ele é equivalente ao antigo filme, tá? Por isso ele é chamado full frame, né? E temos aí o sensor APS-C, que no caso do Nikon e Sony é 1.5, né? 1.5x, né? Uma vez e meia aí menor, né? Do que um sensor full frame, tá? E no caso de Canon é 1.6x, é um pouquinho menor o sensor Canon, tá bom? Temos aí essa diferença de tamanho, tá? E aí, o que acontece com esses raios de luz dentro da câmera e dentro da lente quando nós trocamos o tamanho do sensor? Olha só. Nós temos aqui a representação, aqui eu coloquei a milimetragem certa da lente, tá, gente? Uma 135 milímetros, tá? Ela tá aqui numa D610, que é uma câmera full frame. Então, se vocês repararem, né, as linhas tracejadas em vermelho que cruzam a lente, elas representam aqui nessa imagem a captura, tá, da imagem, os raios de luz e como eles atingem o sensor. Se por acaso eu tivesse um sensor crop, que está representado ali pelo azul, olha só, gente, aqui é o sensor full frame, que ele é grande, né? Aqui o crop, que é uma vez e meia menor aí do que o full frame, tá? Ou na Canon é 1.6, né? Aqui eu exagerei um pouco no tamanho, tá, gente? Não dá tanta diferença assim. Mas olha que interessante. Se eu colocar essa lente numa câmera cropada, os raios de luz, eles continuam na mesma proporção. Eles não vão mudar, porque a distância focal não muda. Só que fica um espaço acima, abaixo, na esquerda e na direita do sensor de imagem, tá? E nós ficamos aí com esse vão, com esse vazio. Então, você perde as extremidades da imagem na lente. E o que acontece? A mesma imagem que atinge o sensor, a mesma proporção, é a proporção que nós enxergamos aqui, ó, no visor. O visor, ele tem que cobrir o mesmo tamanho do sensor. Alguns cobrem um pouco menos, tá, gente? Cobre ali 95%, 96%, mas é sempre menos, nunca mais. Então, né, você vai sempre bater ali com a visão ou ficar menor e não maior. Então, essa imagem, ela é perdida tanto acima quanto abaixo, tá? E aí, o que acontece? Essa imagem também fecha em cima e embaixo do nosso objeto, né? Da pessoa que estamos fotografando, do cenário que estamos fotografando, tá? Então, olha como que fica a linha da imagem no sensor crop, tá? Vai cortar ali a cabeça do boneco e os pés do boneco, tá? E aí vem mais uma confusão, gente. E essa aqui é cabeluda, essa aqui eu vi briga num grupo de fotografia por conta dessa confusão aqui. As lentes fabricadas exclusivamente para câmeras crop, quando montadas nessas, não compensam o ângulo de cobertura e a magnificação em relação às lentes full frame nas suas respectivas câmeras. Ou seja, o ângulo de visão e a magnificação não são iguais. Gente, eu vou voltar a imagem para mim aqui, porque eu vou explicar isso melhor. Porque isso é um tanto quanto cabeludo, tá bom? Olha só, galera. O que acontece?
Muita gente pensa que, inclusive alguém perguntou isso para mim na última aula, né? E é uma dúvida muito pertinente, viu, gente? É uma dúvida muito comum e muito real, porque realmente é confuso, tá? É confuso mesmo e é bom esclarecer isso aqui para a galera não se perder. Existem lentes, quando você pega uma lente feita para full frame, essa lente ela serve tanto na full frame quanto na crop, de Canon ou Nikon, tá? Tanto faz. Ela vai encaixar e vai funcionar normal. Já a lente feita exclusivamente para uma câmera crop, ela não vai servir não vai servir na full frame, tá? Então a lente feita para full frame serve em todas, é intercambiável, e a lente feita para crop só serve na crop. Tenham isso em mente. Aí, a pergunta foi a seguinte: se eu pegar uma lente para crop e botar numa câmera crop e pegar a lente equivalente full frame e botar na câmera full frame, eu vou ter o mesmo ângulo de visão? Por exemplo, se eu pegar a 50 não existe, tá? Mas eu vou pegar como exemplo a 35mm da Nikon, que tem uma exclusiva para crop. Então, se eu pegar uma 35mm exclusiva para crop, botar lá numa D3200, uma câmera crop, aí eu pego a 35mm feita para full frame e boto aqui na câmera full frame. Se eu olhar no visor das duas, não vai ser igual, gente. Não vai ser igual. E muita gente acha que vai. Acha que o fabricante faz uma lente já cropada com o desconto da diferença focal. E não existe isso. Distância focal é distância focal. Se disse que tem 35, ele tem que ter 35 exatos do sensor ao ponto nodal. E gente, sério, eu vi no fórum, o cara deu uma explicação assim, cabeludíssima, tá? Num fórum não, num grupo. Alguém perguntou isso aí, o cara, ele falou com uma convicção assim, que convenceu todo mundo, e estava errado o ponto de vista dele. Ele falou que compensava, e não compensa. Uma lente feita para crop em uma câmera crop não tem a mesma magnificação de uma lente full frame, né, feita para câmera full frame em uma câmera full frame, tá? Não existe equivalência de milimetragem. A milimetragem é sempre exata, é sempre a mesma. Se a lente indica que é 35mm, precisa ter os 35 do sensor ao ponto nodal, independente do modelo de câmera que você estiver usando, tá bom? Então não existe equivalência, tá? O que acontece, né, é a abertura. Por exemplo, você botou uma 50 numa crop, ela vai aí aproximar mais ou menos como se fosse uma 70 80mm, tá? Essa diferença, mas é um efeito visual, tá? É um efeito visual e não é real. A distância focal é sempre imutável, tá? Então essas são as diferenças do sensor full frame e do sensor crop em relação às objetivas, tá? Ao ponto nodal aí, a distância focal das objetivas, tá?